Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Carlos Belmonte, o diretor que foi flagrado xingando Abel. Qual é o risco de cair no tricolor? Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de site que te dá até 100% de bônus no valor do seu depósito. Manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, depositor, 100% dessa grana volta em bônus para você. Lembrando que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que ganhou os noticiários depois de um vídeo dele que viralizou em que o Belmonte xinga o Abel de português de M3 pontinhos. O pessoal do Palmeiras ficou bem revoltado. O Abel deve mover um processo contra o dirigente são paulino. A Leila Pereira já deu uma entrevista dizendo que vai procurar seus advogados para tentar impedir que o Belmonte possa pisar no Allianz Parque nas próximas partidas. E São Paulo e Palmeiras podem se enfrentar no mata-mata do Paulistão muito em breve. Diante desse cenário, quis entender a condição do Belmonte no São Paulo. Ele corre algum risco de perder seu status, de deixar de ser diretor de futebol? Qual que é a situação dele em relação ao presidente Júlio Casares? Posso assegurar para vocês que não mudou absolutamente nada. O Belmonte é o homem de confiança do Júlio Casares dentro da diretoria. É o cara com total autonomia para tocar o departamento de futebol e mais do que isso. É um cara que politicamente é muito forte. A eleição do Júlio Casares como presidente teve o Belmonte como um dos principais alicerces. É que o Belmonte tem muita voz política e garantiu vários votos ao Casares. Vou acrescentar até uma informação. O Belmonte tem sido preparado pelo grupo da situação para suceder o Júlio Casares se o Júlio conseguir, assim que o Júlio completar, o seu segundo mandato. Então, o Júlio cumpre os seus 2 mandatos e o Carlos Belmonte deve ser o substituto natural do Júlio Casares, pelo menos o candidato da situação. Cara que tem uma voz ativa extremamente forte, é o homem da confiança do Júlio Casares no departamento de futebol. Sobre o São Paulo, outros assuntos, André Silva participou do treino dessa quarta-feira normalmente, primeiro sob os olhares dos preparadores físicos, depois com o restante do elenco e vai ficar à disposição para o mata-mata do Paulistão. Vale a lembrança de que ele não pode atuar nessa partida da última rodada da fase de grupos, ainda não foi inscrito. Já Luan esteve no CT, se despediu dos companheiros e está viajando para Salvador, onde vai assinar o contrato de empréstimo com Vitória até o fim da temporada. E a gente começa pelo choque rei, que ainda não terminou. São Paulo e Palmeiras empataram no estádio do Morumbi em 1-1, mas é um jogo que continua e que se estende fora das 4 linhas. Porque nas últimas horas a presidente do Palmeiras falou sobre o que disse o dirigente do São Paulo, Carlos Belmonte. A gente até mostrou o vídeo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, ele chamando o técnico Abel Ferreira de português de merda, na saída do jogo. E a Leila Pereira agora se pronunciou, deu uma entrevista ao GE e nós temos as aspas da presidente do Palmeiras para você acompanhar no Bate-Pronto da Jovem Pan, com arte tudo na tela, para você que nos acompanha por imagens, a fala da Leila Pereira. Abre aspas, vi o vídeo horrível do senhor Carlos Belmonte xingando o nosso treinador e acho que tudo na vida a gente tem que refletir primeiro antes de falar. Por isso que eu estou aqui hoje, com a cabeça fria, dizendo que espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo o Belmonte, para que isso não aconteça novamente. Vou conversar com os meus advogados, porque eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz. É uma persona não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira. A Leila ainda falou o seguinte, aquilo é inadmissível e eu só acredito que conseguimos coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar pelos dirigentes. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor. Só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com os outros clubes, que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais. Daí, portanto, a fala da Leila Pereira sobre o episódio envolvendo Carlos Belmonte, diretor do São Paulo. Muito boa tarde para você, Bruno Prado, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan.
O que dizer de toda essa situação envolvendo São Paulo e Palmeiras, as duas diretorias que até o ano passado era paz e amor? São Paulo utilizou a Arena do Palmeiras, Palmeiras utilizou o estádio do São Paulo e agora esse capítulo aí de muita briga nos bastidores entre as duas equipes. Bruno. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Cara, realmente a postura do Belmonte lá como um diretor de futebol do São Paulo, que é o cargo que ele ocupa, um cargo importante, ele comanda o principal departamento do clube. Eu não considero uma boa postura para um diretor de futebol você ficar no saguão ali, enfim, sei lá onde era aquilo lá, num corredor, batendo boca, xingando. Isso aí a postura do diretor, do presidente, ela não tem que ser igual à do torcedor. Por mais que o Belmonte seja um torcedor do São Paulo, enfim, o Casares, quem comanda os clubes sejam torcedores, mas eles não estão mais como torcedores comuns, eles têm cargos importantes, presidente de clube, diretor de futebol, enfim, você tem que ter uma postura diferente, né? Não é ficar berrando, xingando, mas hoje parece que nessa era de redes sociais isso fica ainda mais aflorado, né? O cara querer mostrar para o torcedor, olha, estou representando você aqui, mas o diretor não está lá para fazer o que um torcedor faria. Senão você não precisa de diretor, não precisa, você pode pôr qualquer torcedor, escolher, vai lá você torce pro time, vai lá você, assume o futebol lá. Então o diretor, o presidente, ele não tem que estar lá para fazer o que o torcedor faria, ele tem que estar lá para tomar decisões mais frias, decisões mais pragmáticas. Então eu acho que a postura realmente não foi uma postura de quem ocupa um cargo importante num clube como o São Paulo. De ficar batendo boca, xingando, ofendendo. Não estou dizendo que do outro lado só tenha santinho. Isso é uma coisa geral no futebol brasileiro. Estou falando agora do São Paulo, porque foi o caso pontual aí do último domingo. Mas com raras exceções, ainda é um pensamento muito forte no futebol brasileiro de vou levar vantagem e o meu adversário não estou nem aí. Ainda há uma dificuldade, e agora nesse caso das ligas fica mais claro, de pensar em conjunto. Vamos melhorar o nosso produto, nós todos participamos desse produto, vamos melhorar o nosso produto para que todo mundo ganhe mais dinheiro junto, porque se o produto for melhor, ele vai valer mais dinheiro e todo mundo vai ganhar junto. Ainda é muito difícil, porque aí fica picuinha, mas mas ele vai ganhar R$1 a mais que eu, mas ele vai ter um jogo a mais na TV, mas ele teve... No outro jogo deram um pênalti para mim e no outro deram um pênalti para um adversário e estão me roubando. Quando você, o tempo inteiro, e técnicos, dirigentes, jogadores ficam o tempo inteiro colocando em dúvida a credibilidade do campeonato, desvaloriza o produto que eles estão juntos. Vale menos. Quando você vai anunciar num campeonato, você vai anunciar num campeonato que o tempo inteiro os próprios participantes ficam dizendo que o campeonato é armado. Aí, entrando no caso, foi São Paulo e Palmeiras. O auxiliar técnico do Abel falou ano passado que tinha um sistema contra o Palmeiras. Sim. Você vai pensar duas vezes antes. Fala, peraí, eu vou investir numa competição que o cara que está participando diz que é armado, que é um sistema contra ele. E não só o João Martins faz isso, todo mundo faz. Então ainda há um pensamento assim muito individualista e muito imediatista. Individualista no sentido, eu quero tudo para mim e o meu adversário, eu não estou nem aí, que se exploda o meu adversário. Como a Leila falou aí, o São Paulo não joga sozinho, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem ninguém. Se o seu adversário está quebrado, o seu campeonato vai valer menos. Se você ganhar 10 vezes um campeonato ruim, com 1000 pontos de vantagem para o seu adversário, o seu campeonato vai valer pouco. Se só você é bom no seu campeonato, esse seu campeonato não é bom, ele é ruim. Só tem um time bom no meio de um campeonato ruim. Mas se o campeonato todo for melhor, o campeonato vai valer mais e você vai ganhar mais também. Mas não existe esse pensamento. É individualista e é imediatista. É querer dar satisfação para o torcedor o tempo inteiro. Não, meu torcedor está me pressionando, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que tirar uma vantagem agora, nesse jogo de domingo. O que vai acontecer daqui a um mês, eu não estou nem aí. Então, isso ainda é muito ruim. Acho que a postura foi péssima do diretor de futebol do São Paulo naquele momento, mas ele não é uma exceção. É uma postura quase que geral no futebol brasileiro, com raras exceções. E ainda tem mais uma fala da Leila Pereira.
que chamou as reclamações do lado são paulino de ataque histérico e rechaçou a conduta do dirigente do São Paulo, Carlos Belmonte. Tá aí, abre aspas para Leila. A rivalidade é só dentro de campo, ou deveria ser. Com todos os outros clubes, a rivalidade é dentro de campo. E não pode deixar que isso transborde para fora, porque é perigoso. Fora de campo tem que existir o respeito. Da minha parte, a rivalidade continua dentro de campo. Eu tenho um profundo respeito por todo torcedor. Todos os jogos que eu vou no Morumbi, torcedores do São Paulo me param para tirar foto. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. O dirigente que fala uma coisa e age de outra forma não existe mais aí no século XXI. Não cabe mais os cartolas do passado que gritavam, batiam na mesa. Isso não existe mais. No fundo, eu acho que tudo é despeito, inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, fecha aspas. E, de acordo com a Leila Pereira, Júlio Casares ainda não a procurou para pedir desculpas desde os problemas. São Paulo e Palmeiras que estão envolvidos aí na criação da Libra, a nova liga do futebol brasileiro. Inclusive com Leila e Casares muito ativos aí na criação da Libra. Abre aspas para Leila Pereira. Eu não tenho que procurá-lo. É ele quem tem que me procurar. Eu fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que isso não vai mais acontecer. Fecha aspas. Daí, portanto, as palavras de Leila Pereira em entrevista ao GE. Mauro César, muito boa tarde para você. O que falar dessa confusão toda? E a Leila está certa em dizer que os dirigentes do São Paulo querem jogar tudo para a torcida, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu não tenho nada a acrescentar, não, em relação ao que falou o Bruno. Né? Acho que uma pena que a gente tem que ficar dias e dias falando de dirigentes e não dos jogadores. Né? Sinceramente, acho tudo isso é difícil encontrar quem tenha razão aí. Acho que todo mundo erra um pouco, né? Um erra aqui, o outro erra ali. Também é muito comum no futebol brasileiro profissionais contratados por dirigentes terem um comportamento inadequado em várias situações. Esses dirigentes nunca se manifestam. Aí quando é do adversário, eles se manifestam. Vale para praticamente todos os clubes. É muito comum. Eu, sinceramente, acho até... Não tem nem o que dizer sobre isso. Eu não vou dizer eles que se entendam, porque eles nunca vão se entender pelo jeito. Procurado pelo GE, o São Paulo enviou um comunicado assinado pelo presidente Júlio Casares, respondendo às declarações de Leila Pereira. Nós temos aqui, com arte e tudo para você que acompanha o Bate Pronto, abre aspas para o documento assinado por Júlio Casares, presidente do São Paulo. Carlos Belmonte não é xenófobo. Eu conversei com ele sobre o assunto e ele me explicou que, de cabeça quente, após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade do técnico como forma de identificação e não qualificação. E ele destacou que, naquele momento, o próprio técnico não estava no local. Lamento que, em 2022, a presidente Leila Pereira não pensou de forma inclusiva e em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. Respeito ao adversário também deve ser dado com boas instalações em seu estádio próprio, condições para jornalistas trabalharem e segurança. Sempre recebemos bem a Leila, como ela mesmo diz, no Morumbi, mas não podemos dizer o mesmo do São Paulo no Allianz. Já tivemos diversos incidentes com os nossos profissionais por lá. Não podemos viver como dirigentes do passado, mas não podemos deixar de ter o amor por nosso time de coração. Tá aí o Júlio Casares rebatendo a Leila Pereira. José Manuel de Barros, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. Zé, que confusão é essa? O jogo que não terminou. São Paulo 1, Palmeiras também 1. Zé, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meus amigos do Bate Pronto, Mauro, Bruno. Até o próximo grande acontecimento, até o próximo grande jogo, algum jogo decisivo, isso vai continuar rendendo.
porque é palco para os dirigentes, que nem sempre aparecem do jeito que gostariam, e agora é a chance deles, né? Um fala de cá, outro responde, nota para cá e nota para lá, e não vai virar nada, né? Outro dia foi o João Martins e não deu em nada, até o assunto ser esquecido, ser superado. Agora são dirigentes do São Paulo e aí inicia todo esse... Não me surpreende, Pedro, enquanto tiver torcedor-dirigente ou dirigente-torcedor, isso vai acontecer. Não muda nada no futebol brasileiro. É uma ilusão até você esperar que esse comportamento seja diferente, que esses dirigentes sejam profissionais. Eles não são profissionais. Eles são torcedores. E, assim, é muito feliz o time que, de repente, recebe um torcedor que tenha na vida particular dele conhecimento de administração, conhecimento de finanças e consegue trazer para a administração do clube esse conhecimento, ou se cerca de outras pessoas que têm esse conhecimento para o bem do clube. E a gente tem alguns bons exemplos aí. Mas na hora que a bola rola, pós-jogo, antes de jogo, quando vai para o futebol, eles voltam a ser torcedores, esquecem essa parte de dirigente. Então não me surpreende nada que os dirigentes que são, entre aspas, amadores, né, ou sem aspas mesmo, né, que são torcedores como dirigente ou dirigente-torcedores, que eles tomem essas atitudes que denigrem o clube, o futebol, enfim. E aí entra a federação, federações, confederação, também nesse mesmo caminho, não são profissionais. Agora, me assusta muito mais quando pessoas que são profissionais do futebol também entram nesse caminho. E a gente tem vários exemplos aí, em N situações, em N clubes, né, que são contratados, que ganham para isso, que vivem disso e que entram nessa pilha também, né, seguindo essa coisa de dirigente torcedor e que dão declarações que não deviam dar, que tomam atitudes, que vão em vestiário de árbitro depois do jogo, que são profissionais mesmo, né? Isso aí me assusta bastante, a gente tem visto ultimamente. Mas esse bate-boca entre São Paulo e Palmeiras, isso aí vai continuar até o próximo fato aí que ganha as manchetes, enfim, futuramente. Vai continuar assim e não vai dar em nada. Ô Bruno, falando aí, agora que a gente passou os dois lados, né? As falas da Leila Pereira, o comunicado assinado pelo São Paulo, não dá para apontar quem tem razão nessa história? Você acha que a Leila está certa em dizer que há um ataque histérico do São Paulo e o São Paulo está certo em dizer que o Palmeiras desrespeita o São Paulo? Enfim, um lado jogando, né, para a sua torcida, para o seu torcedor, né? Cada lado jogando para o seu torcedor, não é, Bruno Prado? Sim, é isso mesmo, é jogar para a galera. Acho que não tem... nesse caso pontual, acho que a postura dos dirigentes do São Paulo foi bem ruim. O São Paulo tem, acho que, alguma razão em reclamar da arbitragem, mas para mim um lance só foi bem claro, foi a expulsão do Richard Rios, a não expulsão do Richard Rios. Os pênaltis acho que são discutíveis, como eu falei aqui na segunda-feira, eu não marcaria nem o pênalti que deram para o Palmeiras e nem o que não deram para o São Paulo. Acho que eu não marcaria nenhum dos dois, mas não acho lances absurdos. Acho que se os dois fossem marcados não seriam decisões absurdas. Eu acho que o erro mais grave foi a não expulsão do Richard Rios. Ali para mim era um lance claro de expulsão. Mas não justifica toda essa gritaria, todo esse escândalo. Isso aí, eu acho que pontualmente nesse jogo a postura dos dirigentes do São Paulo foi bem ruim, foi para jogar para a galera. Mas a Leila em si ela não tem uma postura assim tão escandalosa. Mas no Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, que eu gosto, acho profissionais muito bons, acho que eles fazem um grande trabalho, mas nessa questão de reclamação, eles também têm uma postura muitas vezes escandalosa. O Abel reclama muito com a arbitragem, como eu já citei, o João Martins insinuando que ano passado que havia um sistema todo para impedir que um time fosse bicampeão, e o time dele acabou sendo bicampeão, né? Então o sistema falhou, então, né? Se tinha um sistema, ele foi muito mal feito, né? Mas nem ele acreditava nisso. Ele falou para jogar pra galera ali também. Mas não jogar pra galera, essa galera vai dizer, ó, tá vendo? Se o João Martins não joga no ventilador, ele fala, ele acabou com o sistema, ele alertou. Pensa que não, vira ídolo. Mas é isso mesmo. O sistema parou porque ele falou. Como os dirigentes do São Paulo arrumaram essa confusão toda aí? Por quê? Para jogar para a galera, e certamente tem muita gente ali na torcida aplaudindo nesse momento. Ó, tá representando nós. Estão
estão nos representando, essa coisa toda. Não tá lá, como eu falei, não está lá para ser torcedor. Se for para ser torcedor, sorteia, vai na arquibancada. Mas você falou da reclamação do árbitro. Acho que se ficasse na reclamação contra o árbitro, que árbitro está acostumado a apanhar depois do jogo, a maioria das vezes por incompetência mesmo, mas há exagero porque eles não pensam no produto, né, no campeonato. Mas assim, é que saíram um pouco da reclamação contra o árbitro e virou, e assim, eles trouxeram alguma coisa da rivalidade, da rixa atual. Eu não sei se é por causa do Caio Paulista, que pulou o muro. Alegaram, né, por exemplo, reciprocidade, né? Palmeiras nos tratou mal no ano passado lá, no estádio do Palmeiras, e agora o São Paulo deu troco. Então, é que trouxeram essa rixa entre clubes, por isso que está rendendo até agora. Se os dirigentes ficassem na reclamação contra o árbitro, coisa que já é mais costumeira, acho que não tinha rendido tanto. E rixa entre clubes é coisa de torcedor, não é de dirigente. Senão você vai na arquibancada do Morumbi e sorteia 2. Você vai ser presidente, você vai ser diretor. Vai qualquer um na arquibancada, aleatório. Você torce pro São Paulo? Torço, tô aqui no estádio. Então, pode assumir como presidente ou você como diretor. O presidente, o diretor, não tem que ter postura de torcedor, apesar de serem torcedores. Eles têm que ter outro tipo de postura. Mas não tem estatuto que exige que o cara seja torcedor para ser dirigente do time? Deve ter. E alguns reclamam quando alguém, teoricamente, não torce e ocupa algum cargo no clube. Sim. Gera uma grande reclamação. E por mim, eu assumo o meu time, que é o São Paulo. Por mim, o presidente não é nada com o Casares, não. É no geral. Se o presidente do meu time for um bom presidente e não for São Paulino, não tem problema nenhum. Pode ser o time que quiser. Se ele trabalhar bem, ele pode torcer para quem ele quiser. Tanto faz. Eu não faço nenhuma questão que o meu presidente seja torcedor no meu time. Se ele for um bom dirigente, está ali para trabalhar, não está ali para torcer. Está ali para trabalhar e fizer um bom trabalho, ok, não tem problema. Eu citei há pouco... Pode ser árabe, pode ser chinês, pode ser francês, ou pode ser brasileiro e torcedor de outro time. Se ele trabalhar como um profissional, não tem nenhum problema. E eu citei agora há pouco, por exemplo, dirigente torcedor dirigente. E alguém pode imaginar, bom, com um SAF vai ter dono, vai resolver. O Textor fala um monte de coisa como se fosse um dirigente brasileiro das antigas. Ele arruma cada confusão. O Ronaldo também é dono de time agora, mas não... Entendeu? Mas vive reclamando, vive falando. Ou seja, a SAF, pelo menos em alguns clubes, não vem para mudar nada nesse aspecto. E só uma pontuação aqui, porque eu acho que, geralmente, o Palmeiras se limita a notas, né? E fica aquela coisa, nota aqui contra nota de lá. E a Leila Pereira, enfim, acho que se manifestou publicamente e acho que acertou ao defender o técnico Abel Ferreira do que aconteceu, e a gente criticou a postura do Belmonte no programa de ontem, dos dirigentes do São Paulo, do ocorrido logo após o jogo. Então achei que ela acertou ao se posicionar assim publicamente, falando mesmo, dando a cara, né? E defendeu o técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras estuda medidas até para processar o Carlos Belmonte, e como disse a Leila Pereira, até para o Belmonte não entrar mais na arena do Palmeiras. É isso. Como seria uma postura de um dirigente? Se o São Paulo achou que foi prejudicado na lance da não expulsão do Richard Rios, eu também achei. E achou que foi prejudicado no pênalti marcado a favor do Palmeiras, que eu também achei que não foi pênalti. A postura seria ele sentar na sala de coletiva, falar, entendemos que a arbitragem se equivocou no lance do Richard Rios, se equivocou no lance do pênalti. Eu gostaria de explicação da comissão de arbitragem sobre os critérios utilizados. Muito obrigado. E sai. Não é ficar berrando, gritando, fazendo um carnaval. É isso, senta lá. Eu acho que entendemos que fomos prejudicados aqui. Aqui vamos perguntar para o chefe da arbitragem quais foram os critérios, o que aconteceu, por que essa marcação, por que marcaram dessa maneira, que nós discordamos. Boa tarde, boa noite, tchau. É isso, não é berro, é isso, não sei o quê, e você é isso, você é aquilo. Não, aí não... Você pode pôr qualquer um para fazer isso, não precisa ser um cara teoricamente mais preparado para exercer um cargo.